Estudo mostra que o número de brasileiros com mais de 60 anos vai dobrar nas próximas décadas. O idoso está vivendo mais, mas a qualidade de vida não melhorou. 11 anos depois de mudanças na lei, seus direitos são pouco conhecidos e a violência cresce contra ele. Quais são os direitos dos idosos e como lidar com os abusos e violações? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Renato Luiz Faraco, da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 19 anos e já passou por 5 comarcas: São João del Rei, Águas Formosas, Araçuaí, Manhuaçu e Belo Horizonte, onde está há 11 anos. Doutor Renato, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. A nossa satisfação de estar aqui presente. Prazer é nosso. Nós teremos ainda no nosso programa os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Direito hoje da Faculdade Pitágoras me ajudarão a entrevistá-lo. E também no terceiro bloco teremos o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Renato, mas apesar das mudanças na legislação, 11 anos depois aí do Estatuto do Idoso, as pessoas e os próprios idosos desconhecem essa lei. Isso traz uma dificuldade, não traz? Com certeza. Na verdade, a sociedade, o legislador nunca se preocupou muito com essa questão do idoso. Ela veio a ser uma preocupação maior a partir da Constituição de 1988. Antes disso não se preocupava, né? E na avaliação do senhor, o que representou esse estatuto? Melhorou a vida dos idosos? Melhorou a forma de se trabalhar com isso na justiça, por exemplo? Desde a Constituição de 1988, a gente busca dar essa melhoria da qualidade de vida do idoso, onde a gente, criando o princípio da solidariedade social, adotando o princípio da dignidade humana, busca despertar na sociedade a importância de você valorizar o direito à velhice. É importante que nós compreendamos que o direito à velhice ele tem que começar com o nascimento. Desde o momento em que a pessoa nasce, você já tem que se preocupar com isso para poder garantir uma qualidade boa de vida, para garantir trabalho digno para todas as pessoas, para garantir saúde, educação, lazer, transporte. Se você não pensa dessa forma, se você vai pensar na questão do idoso somente a partir do momento que a pessoa é idosa, você tem muita dificuldade de assimilar estes princípios. Principalmente o respeito, né? A experiência, a vida, né, dos Exatamente. idosos. O senhor pode destacar para a gente aqui quais seriam os principais direitos dos idosos já constituídos nesse estatuto? Vejam só, o estatuto ele busca adotar o princípio da proteção integral ao idoso. Então, quais são os direitos? Você tem direito à vida, tem direito ao bem-estar, tem direito ao lazer, tem o direito ao transporte, tem direito ao trabalho digno, tem direito a à assistência social com dignidade, tem o direito a uma saúde plena, entre tantos outros. Então, é uma proteção integral ao idoso. Quando falamos de idoso, qual que é a faixa etária compreendida aí, entendida como tal? O estatuto ele adotou o critério biológico, então é a partir dos 60 anos de idade, mas é o critério que você adota hoje, mas em outros países tem outros critérios. E nós não podemos confundir idoso com senil. Não podemos confundir isso. Como é que isso. é a diferença? Porque o senil é aquela pessoa já está doente, já não tem capacidade reduzida. E o idoso não, o idoso ainda tem vitalidade, o idoso pode ter todos os tipos de atividade, praticar esportes e tudo mais. A partir dos 60 anos, então, seria a data compreendida como a faixa de idoso. Assim? Exatamente. Agora, falando objetivamente desses direitos dos idosos, aquela polêmica sobre gratuidade em passagens de ônibus coletivo interestadual, descontos, como é que ficou essa polêmica? Foi resolvida, está pacificada já? A questão é a seguinte, a Constituição, né, ela prevê claramente o direito do gratuidade do transporte coletivo para o transporte urbano. E o Estatuto do Idoso trouxe essa questão relativa ao transporte interestadual. Em uma ADIM, né, da relatoria da ministra... Que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. De relatoria da ministra Carmen Lúcia, ela informou que não há inconstitucionalidade desse dispositivo em virtude da solidariedade social que rege o Estatuto do Idoso, onde família, comunidade, sociedade e Estado têm que trabalhar em conjunto em prol do idoso. E quais são as condições para ter esse benefício diante de, por exemplo, no guichê de uma empresa, a pessoa quer viajar
e quer se programar para uma viagem, como é que faz? Quais são as condições para receber esse benefício? Qualquer idoso... No transporte urbano, basta a pessoa estar cadastrada hoje, como você tem aquele passe, né, eletrônico, então ela é cadastrada pelo Serviço de Assistência Social. E também a nível estadual e federal, você se cadastra na Secretaria de Assistência Social e ali você vai estar credenciado a obter a passagem para utilizar o transporte urbano, o transporte interestadual e intermunicipal. O que você tem que ter? Salário mínimo, receber salário mínimo, menos de 2 salários mínimos. Quer dizer, é baixa renda, 60 anos e ser de baixa renda. Exatamente. E são reservadas duas passagens por viagem. E se exceder, se não tiver um terceiro, o que acontece? Ele terá uma obtenção de 50% no desconto da passagem. Isso precisa brigar no guichê da empresa ou está pacificado? As empresas já entendem dessa forma? Não precisa brigar, não. Isso já está pacificado, tem toda uma estrutura para atendê-lo nas rodoviárias do Brasil inteiro. Mas parece que existe uma dificuldade de não poder ser feita uma programação prévia, somente no dia da viagem que pode adquirir essa passagem ou pode ser feito com antecedência? Não, a passagem, as reservas, as duas passagens, elas são feitas com antecedência. Agora, se houver excesso, aí é somente na hora. Agora, doutor Renato, além de fila preferencial e desse direito à gratuidade de passagem também, o idoso tem outros benefícios, como, por exemplo, ter um salário mínimo, uma renda a partir de 65 anos? Exatamente, né? O idoso que não tem condições, que não tem renda, que não tem benefício previdenciário, ele tem esse direito de um salário mínimo após 65 anos de idade. Muito bem. Doutor Renato, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente sobre situações, o senhor falou sobre a diferença entre idoso e senil, gostaria que o senhor falasse também sobre a situação do idoso que tem alguma doença, que tipo de benefício que pode ter também do sistema, no sentido aí de facilitar, favorecer a melhoria da qualidade de vida dele. Ok? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo, fazendo um balanço aí dos 11 anos do Estatuto do Idoso, também conhecendo melhor os direitos dos idosos. O nosso entrevistado é o juiz Renato Luiz Faraco, da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Renato, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da situação do idoso quando envolve aí uma enfermidade, uma doença grave. Ele tem algum benefício por conta disso? Ele tem um atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde. E também, além do atendimento prioritário, ele tem toda uma assistência garantida pelo Estatuto do Idoso, que vai desde o fornecimento da medicação, a fornecimento de prótese, a internação, inclusive internação domiciliar. A questão de imposto de renda tem algum benefício nesse sentido? Ele fica isento ou não? O idoso ele tem direito à isenção do imposto de renda quando ele recebe uma pensão ou aposentadoria. Questão, o senhor falou da saúde aí, planos de saúde. A gente vê muita injustiça, muita dificuldade do usuário no uso desse próprio do plano de saúde. Existe algum benefício para eles? A questão da saúde, na verdade, é uma questão tanto quanto difícil de ser debatida, né? Porque envolve vários setores, várias questões. Mas é importante dizer que o idoso ele tem garantido ao não aumento em virtude da faixa etária de sua mensalidade de plano de saúde. Não pode mais aumentar porque tem 60 anos. Mas a gente diz o seguinte, não pode aumentar a faixa etária, mas a lei permite o reajuste anual dos planos de saúde. Para todos, uma vez por ano só. Isso, porque o plano de saúde ele é feito de acordo com as faixas etárias, até 19 anos, 29 anos, 39 anos, e para aos 59 anos. A partir daí não tem mais faixa etária, mas tem os reajustes anuais. E tem outras dificuldades, né, doutor Renato? Porque hoje em dia, apenas aposentar não adianta. As pessoas precisam ter
trabalhar mais uma vez, voltar ao trabalho para poder, além do benefício previdenciário, somar com um ganho para poder ter uma vida com mais qualidade de vida, né? Exatamente, por isso que eu falo que a questão do direito da velhice, você tem que começar a pensá-la quando do nascimento, porque você vai se preparar para ter uma aposentadoria, uma velhice com dignidade, uma velhice onde você possa usufruir de saúde boa, de boa qualidade, você pode usufruir, ter um bom lazer, praticar esportes. Agora, se você pensa na velhice somente no momento da aposentadoria, você perdeu muitas oportunidades de tê-la com qualidade de vida. Preparar, e quase ninguém faz um planejamento sobre esse período da vida, né, quando estiver na atividade, né? E nós temos que trabalhar isso, é questão de educação. Então, nós temos que trabalhar os nossos filhos, os nossos netos, para que possam se prevenir quando chegar a velhice. Cuidar da saúde, se possível, pensar na previdência também privada, uma complementação da previdência pública, né? Outras fontes de renda. Exatamente. Doutor Renato, eu vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito hoje, Pitágoras, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Por que não se aplica ao idoso entre 60 e 65 anos os mesmos benefícios elencados no artigos 39 e 40 do mesmo Estatuto? Etivaldo, muito obrigado pela sua pergunta e ela é muito interessante. O artigo 39 e 40 diz respeito ao transporte urbano e ao transporte interestadual dos idosos. Veja só, nós temos que compreender isso dentro do texto constitucional. E a Constituição, no que diz respeito ao transporte urbano coletivo, ela prevê expressamente e garante aos maiores de 65 anos o direito à gratuidade. E o Estatuto do Idoso, ele vem trazer o seguinte, ele delega aos municípios poder estender esse benefício a partir dos 60 anos. Por que ele faz essa delegação? Ele faz essa delegação porque nós vivemos num país onde os estados e os municípios integram uma federação, eles têm autonomia. E a questão do transporte público urbano é da competência do município, é da competência local. Então, cabe aos municípios, dentro da sua realidade, estender esse benefício para a população entre 60 e 65 anos. Já a questão do idoso, no que diz respeito ao transporte interestadual, há uma previsão onde se estende, sim, ele tem o benefício do transporte gratuito a partir dos 60 anos. Da mesma forma, aqui no estado de Minas Gerais, ele também tem o direito ao transporte intermunicipal. Existe legislação própria que prevê esse benefício. Agora, cada estado tem que regulamentar a matéria, e eu creio que os outros estados da federação assim o fazem. A prioridade garantida no Estatuto do Idoso contempla preferência no recebimento de precatórios? Agna, essa matéria referente a precatório, ela está prevista na Constituição Federal. É muito interessante essa pergunta porque isso causa realmente um grande constrangimento para os idosos que veem a necessidade de receber sua dívida com a fazenda pública, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E a Constituição ela prevê o seguinte, no que diz respeito ao precatório alimentar, esse tem preferência em relação aos demais. E o idoso, ele tem a preferência de receber o seu precatório alimentar antes dos demais precatórios, até um limite de 3 vezes o valor, de pequeno valor do previsto em lei, que dá em torno de R$140 mil no âmbito federal, já que no âmbito estadual e municipal a Constituição permite que eles fixem outros valores menores. E esses precatórios, doutor Renato, são aquelas dívidas com o poder público? É a dívida do poder público com a sociedade. É muito interessante o seguinte, porque o idoso, muitas vezes, o precatório dele não tem um caráter alimentar e ele fica naquela expectativa de recebê-lo. Por isso que o Supremo Tribunal diz que o precatório alimentar ele não tem um caráter exauriente ali no parágrafo 2º do artigo 100. Então, outras questões podem ser consideradas como alimentar e tem que ser dada preferência.
Existe algum crime específico em alguma conduta que atinge a integridade física ou moral do idoso? Bruno, uma questão muito interessante, essa questão da segurança pública que você traz para o debate. Veja só, o Código Penal, ele prevê não um crime específico contra a violência física do idoso, mas casos de agravamento de pena, tanto, por exemplo, no homicídio quanto na lesão corporal e também outros crimes, como, por exemplo, na calúnia e na difamação, no abandono do incapaz também, que são casos de aumento de pena ou são casos de agravante. E nós temos também o Estatuto do Idoso, que elenca um número considerado de crime, mas esses crimes estão diretamente relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Muito bem. Quero agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras. E pegando uma carona na pergunta do Bruno, eu gostaria de que a gente tratasse, mas no próximo bloco, vamos chamar agora um intervalo, sobre a razão do crescimento e do abuso e da violência contra os idosos. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os 11 anos do Estatuto do Idoso. O nosso entrevistado é o juiz Renato Luiz Faraco, da 20ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. No bloco anterior, doutor Renato, deixei uma questão para o senhor a respeito das razões. Só avaliar para a gente quais são as razões desse crescimento do abuso e violência contra o idoso. Por que isso? É uma questão complicada. O porquê dessa violência. Vários fatores sociais contribuem para isso. Um dos fatores que a gente pode dizer é a questão da crise econômica, onde o idoso, com o seu benefício, acaba por ser levado a contribuir de uma forma mais intensa no atendimento das necessidades básicas da família. Como assim? Muitas vezes o filho desempregado, a filha desempregada, os netos necessitam, então acabam sendo levados a fazer essa contribuição. Isso seria por meio dos empréstimos consignados, por exemplo? Empréstimos consignados, até mesmo destinação de boa parte do benefício previdenciário para... Seria apropriar a aposentadoria dele. Exatamente, né? Não digo assim bem essa expressão apropriar. Há casos também, né? Há casos de apropriação, mas muitas vezes é que ele é chamado a contribuir. Né? Uhum. E nós temos esse desvio de condutas seria realmente um assédio isso, né? de familiares. Se não é um crime, mas é um assédio também, que chega a ser um indício de crime, né? Existe esse desvio de conduta de familiares que acaba levando o idoso a custear determinados desejos particulares, né? Filhos, netos e tudo mais. E essa violência está quase sempre relacionada com o direito financeiro, violação patrimonial? Isso também é muito comum e é muito praticado pelas empresas, né? Por financeiras. Quer dizer que além de familiares, as empresas também fazem esse assédio. Ela vai te assediando, vai te envolvendo com empréstimo consignado e quando o idoso sente, ele já está assim inadimplente. Os índices de inadimplência envolvendo idosos têm aumentado consideravelmente nos últimos tempos. O que o próprio idoso pode fazer, os familiares podem fazer nesses casos para conter esse assédio das empresas, que muitas vezes acabam endividando sem aquele devido esclarecimento para o idoso? Não só o idoso, né? Acho que toda a sociedade deve ter essa precaução. Toda vez que for fazer um empréstimo, ela tem que averiguar a necessidade real daquele dinheiro. E ela deve buscar os órgãos de proteção ao crédito, deve buscar os PROCONs, orientação para que possam fazer contratos mais adequados à sua realidade. E nunca buscar criar dívidas com um número elevado de prestações, porque você vai chegar a um ponto que você cansa de pagar, mas a dívida não acaba. Prestações 72, 84 vezes, é muito desgastante para a pessoa. E também isso tem outra consequência, né? Que está aumentando muito a inadimplência entre os idosos, né? Exatamente, está aumentando muito a inadimplência entre os idosos em virtude desse prolongamento da dívida. Aí ele
ele quer outras coisas, consumir outros produtos e não consegue consumir esses produtos em virtude do limite que ele tem para os empréstimos consignados, que são limites elevados, porque você colocar 30% da sua renda em empréstimos, agora estendeu para 35%. Quer dizer, o próprio governo está estimulando, incentivando esse tipo de situação, de endividamento, digamos assim. Do endividamento, isso acaba por prejudicar no dia a dia a renda familiar. Então, o consignado, em vez de ajudar, virou um vilão dessa situação. Um vilão, né? Exatamente. O empréstimo é um vilão, né? O empréstimo é um vilão. E descontroladamente, então, fica pior ainda, né? Fica pior ainda. Então, nós temos bastante conta ver realmente a necessidade do dinheiro ali. Agora, além da questão da violação patrimonial, do direito financeiro do idoso, a gente também está acompanhando aí muita violência física, maus tratos, abandono e até agressão mesmo com os idosos. Por que isso está acontecendo, doutor? Por que está acontecendo essa violência? A questão da segurança, né? A violência é geral. E os idosos, em virtude da sua fragilidade, eles acabam sendo uma vítima mais fácil para você atingir a sua meta. Agora, a gente tem que buscar medidas de proteção. Existem essas medidas? Exatamente. Se a família, se o Estado está sendo omisso, então você tem que criar medidas de proteção. E como se faz isso? Buscando o auxílio do Ministério Público, buscando o auxílio da Defensoria Pública, para que eles apurem essas ofensas, apurem essas agressões, né? E busquem no Poder Judiciário uma resposta para proteger este idoso que está sendo vítima dessa violência. Alguns municípios têm até delegacia, né, de defesa do idoso. Isso. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a delegacia do idoso. Muito bem. Doutor Renato, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria, antes que o senhor fizesse para a gente, para os nossos telespectadores, a indicação de leitura no quadro aqui, Pensamento Literário. Por favor. O livro que eu trouxe aqui é relativo ao nosso tema, Estatuto do Idoso comentado, artigo por artigo, a autoria de Marco Antônio Vilas Boas, né, a editora Forense. Esse livro ele traz para você todo o comentário do Estatuto do Idoso, onde permite que a pessoa faça um estudo reflexivo sobre esses direitos. Ele é de grande valia para o profissional do direito no seu dia a dia. Muito bem, boa indicação. Doutor Renato, então, voltando à questão da violência, muitas vezes ela acontece dentro de casa e também boa parte pelos próprios familiares, não é assim? Exatamente. Isso aí, a gente tem constatado essa realidade dos próprios familiares agredirem ao idoso, mas a legislação, igual eu disse, ela prevê penalidades para impedir ou inibir essa situação. Além desse drama todo do doutor Renato, também é importante lembrar que o idoso tem o direito a se divertir, não é assim? Ele tem direito, então, a jogos, shows, ele pode participar com gratuidade. Não. No caso do teatro, cinema, ele tem direito a um desconto, um valor equivalente a 50% da entrada. Meia entrada, no caso. Seria meia entrada, né? Agora, é importante que também existem atividades lazer que são disponibilizadas de forma gratuita nos bairros, nas comunidades, né? A prática do esporte, também você vê, tem bairros que desenvolvem um trabalho nessa área com o idoso. Nós vemos hoje aí, estão sendo implantadas diversas academias ao ar livre, e algumas têm até orientadores para permitir ao idoso essa prática esportiva. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Renato Luiz Faraco, falamos aí sobre os 11 anos do Estatuto do Idoso e discutimos aí os direitos e a aplicação desses direitos e também sobre a violência crescente entre os idosos. Doutor Renato, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.